Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Começou o ano, ainda estamos em marcha lenta. Mas todo domingo eu estou tendo palavra, mesmo assim, percebendo? Estão percebendo? Os irmãos estão muito em marcha lenta. Vamos passar mais uma marcha esse final de semana e o resto do ano a gente coloca quinta e vai. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. E agora sim. Aí hoje nós já passamos para a segunda, semana que vem vai para a terceira e depois engrena lá na quinta e vamos embora. Irmãos, como foi dito aqui, esse é o primeiro culto que nós estamos tendo aos domingos aqui na nossa igreja. E eu gostaria de continuar meditando com os irmãos a respeito daquilo que nós iniciamos no último domingo de 2017. Nós falamos a respeito do avivamento, um avivamento que todos nós precisamos. Nós falamos a respeito da ação de Deus no meio do seu povo, de como nós precisamos realmente perceber Deus de uma forma diferente, conhecer Deus de uma forma diferente, como nós precisamos nos debruçar nas Escrituras para conhecermos Deus mais profundamente e como nós precisamos nos colocar de joelhos para conhecer a Deus mais intimamente. Como homens e mulheres que se dedicam ao conhecimento de Deus são aqueles de fato que têm relevância e que transformam o mundo da sua época. Transformam o mundo da sua época não porque se tornam ícones, transformam o mundo da sua época porque se tornam poder de Deus. Poder de Deus para a transformação, poder de Deus para transformar outras vidas, poder de Deus para serem usados por Deus. Mas esse poder de Deus que habita naqueles que são seus precisa ser entendido através de um tipo de vida muito significativo, que é o tipo de vida que nós vamos meditar hoje. Por isso nós vamos falar sobre uma vida cheia do Espírito. Uma vida cheia do Espírito. E para falar dessa vida cheia do Espírito, nós vamos meditar sobre a oração mais ousada de toda a Escritura. A oração mais ousada feita por um homem, talvez na história da igreja. Porque ele fala com uma profundidade tal e ele espera algo tão grande de Deus, tão poderoso da parte de Deus, que às vezes, quando ele está orando e ele está escrevendo a sua oração, parece paradoxar o seu pedido com aquilo que ele acredita poder esperar de Deus. Porque à medida que ele fala, Deus, eu quero que o Senhor me encha, não apenas de ti mesmo, não apenas do teu poder, mas que o Senhor me encha de toda a plenitude de Deus, de toda a plenitude de Deus. Me encha de todo o conhecimento do amor de Cristo. Conhecimento do amor de Cristo que não pode ser conhecido. Ele fala, eu quero que o Senhor me encha de um conhecimento que ninguém pode conhecer. Como que o Senhor pode me encher de um conhecimento que ninguém pode conhecer? E é uma oração ousada. É uma oração que um dos comentaristas diz que é como alguém olhar para um monte muito alto, um monte que ninguém consegue escalar, e diz, eu vou escalar esse monte. Ele pode ser que eu não consiga escalar, mas eu vou escalar esse monte. Tamanho é a grandeza do pedido desse homem. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao versículo 21.
Diz aí: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando você estuda um pouco da história da igreja, você vai perceber que Deus ele atuou em várias partes do mundo, operando movimentos extraordinários, movimentos em que Ele age com poder em determinadas nações, em determinados povos, em uma determinada igreja, e quando Ele age com esse poder, um grande avivamento acontece. Pessoas começam a se render a Cristo, pessoas começam realmente a viver a vida cristã genuína, pessoas começam a ter uma experiência fervorosa com a fé cristã, pessoas começam a ter um relacionamento com Deus diferenciado, pessoas começam a impactar a sua cidade e, por que não dizer, impactar a sua nação, por causa da oração, por causa dos seus procedimentos, por causa do seu estilo de vida, porque agora não são mais eles que estão vivendo, mas Cristo está vivendo através deles, e agora o poder de Cristo manifesto na vida deles está sendo expresso no mundo, e o mundo está vendo a luz, e o mundo está vendo a igreja como sal da terra, como luz do mundo, e quando o mundo percebe esses componentes na igreja, esse teor da igreja de luz, de sal, não existe outra possibilidade a não ser o mundo ser impactado, a não ser o mundo realmente ser mexido por esse poder de Deus que habita naqueles que realmente entregam a sua vida a Ele. Mas, em todos esses movimentos, quando você estuda todos eles, você consegue perceber alguma similaridade. Eles têm algo em comum. Todos eles começam, se iniciam, têm o seu start com uma pessoa que ama profundamente Jesus. Que ama profundamente Jesus. E que se entrega profundamente a um relacionamento com Ele. Porém, movimentos como esses também terminam. E terminam por quê? Terminam porque pessoas que começam a fazer parte desse movimento, às vezes, dão mais enfoque em uma área do que outra. Priorizam, às vezes, mais aquilo que se conquistou com um movimento do que o Deus do movimento. Tentam manter muito mais a estrutura que foi criada com o movimento do que manter o seu relacionamento com Deus que gerou todo aquele movimento. E se esquecem, muitas vezes, de conhecer esse Deus. E quando buscam conhecer esse Deus, esse conhecimento se torna um conhecimento frio, um conhecimento metódico, mas é uma metodologia fria, vazia, sem a experiência da percepção e da relação com o Cristo ressuscitado. Sentam e às vezes conhecem muito a respeito da teoria de Deus, mas conhecem pouco a respeito do caráter e do amor e da relação íntima desse Deus. E quando nós paramos de conhecer esse Deus por uma experiência genuína de encontro com Ele, de um
um relacionamento pessoal com Ele, a igreja se torna fria, ela se torna vazia, ela se torna mais uma reunião, ela se torna mais um evento social, onde as pessoas, elas costumam frequentar. Um amigo meu, essa semana, estava me contando de uma experiência com um amigo dele, onde ele cresceu na igreja, esse rapaz havia crescido na igreja com ele, e depois de um bom tempo, ele se afastou da igreja e começou a ir à igreja uma vez por ano. Uma vez por ano, e eles se encontraram, e ele conversando, ele disse, olha, por que você não volta para a igreja? E esse rapaz olha para ele e fala, mas eu nunca saí da igreja. Eu vou à igreja. Mas você está frequentando alguma igreja? Não, eu estou indo lá na nossa igreja. Não, mas eu estou lá todo final de semana, você não está lá. Não, você não lembra? Eu fui naquele evento. E a pessoa passa a ir à igreja, a frequentar a igreja uma vez por ano, e passa a acreditar que porque frequenta algum tipo de reunião, algum tipo de estrutura, mesmo que seja uma vez por ano, ela está ligada ao corpo de Cristo. Ela está ligada a esse universo de relação com Deus. Esse é um grande problema, porque nós transformamos a relação com Deus muitas vezes em reuniões vazias. Onde o encontro com Deus é no domingo à noite. Onde o encontro com Deus é essa relação do culto público. Mas no dia a dia, eu pouco sei de Deus, e Deus pouco sabe de mim, porque Ele pouco sabe de mim, porque eu pouco oro. E quando eu falo que Deus pouco sabe de nós, não é porque Ele não é onisciente e sabe todas as coisas. Claro, Deus sabe todas as coisas. Mas é como aquele pai que sabe que o que o filho está fazendo, porque ele é aquele pai zeloso e cuida de tudo o que o filho faz. Ele sabe por onde o filho está andando, ele sabe só pelo olhar o que o filho está sentindo, sabe se o filho está bem ou se ele está mal, mas o filho nunca chega para esse pai para poder contar o que está sentindo e abrir o seu coração. Então o pai sabe, mas não sabe pela boca do filho. Então eles têm uma relação, mas é uma relação do pai para com o filho, e não do filho para com o pai. E nós perdemos muitas vezes, essa capacidade de nos relacionar com o nosso Cristo. A igreja de Éfeso era uma igreja fantástica, irmãos. Se você olhar a igreja de Éfeso nas Escrituras, era uma igreja extraordinária. Não uma igreja perfeita, cheia de problemas. Basta você ler a carta aos Efésios. Mas era uma igreja extraordinária. Era uma igreja que ela era doutrinariamente forte. Ela era um bastião da boa teologia do Novo Testamento. Quem trabalhou nessa igreja, vamos colocar assim, foram os melhores, sabe? Ela foi doutrinada pelo apóstolo Paulo. Não apenas foi doutrinada pelo apóstolo Paulo, mas quem trabalhou ali foi Timóteo, o discípulo amado de Paulo. E não apenas esse, mas nós tivemos uma boa influência do apóstolo João naquela igreja. E é essa igreja que Jesus elogia na sua carta, que consta no livro de Apocalipse. Jesus escreve uma carta, ou pelo menos manda João escrever uma carta a essa igreja no Apocalipse. E ele começa a elogiar, e ele começa a dizer, olha, parabéns, vocês colocaram à prova os falsos apóstolos. Eles dizem ser apóstolos, mas não são. O interesse deles é só roubar a igreja. Vocês odeiam a obra dos nicolaítas, pessoas vulgares, fúteis, pessoas que ensinavam uma doutrina pervertida, e não apenas uma doutrina pervertida, mas era uma fé licenciosa, era uma fé que envolvia licenciosidade. O sexo
e experimentado de uma maneira paganizada. Por ali, como eu disse, os maiores e os melhores mestres passaram e fincaram estacas profundas com relação a um bom ensino. No entanto, o próprio Jesus vai falar assim, tem um problema. Ele fala assim, tenho contra ti uma coisa. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Essa questão de busca pelo conhecimento e do crescimento no conhecimento fez com que a igreja, os efésios, se perdessem na prática daquilo que eles estavam conhecendo. Eles conheciam muito a Deus, mas a prática do amor que nos é levado pelo conhecimento de Deus havia sido deixado de lado. O problema aqui não era um conhecimento que sufoca o amor. Não pensem isso. Conhecimento não sufoca amor, porque muitas igrejas pensam assim, eu não posso me aprofundar muito em teologia, porque senão o meu amor vai esfriar. Eu não posso crescer muito no meu conhecimento de Deus, porque senão o meu amor vai esfriar. Não, isso aqui não tem nada a ver com o conhecimento que eles tinham. Isso aqui tinha a ver com o orgulho que foi gerado no coração. E o orgulho, como já diziam os pietistas, é o pior dos pecados. É o pior dos pecados. Porque o orgulhoso, ele é orgulhoso demais para perceber que é orgulhoso. E era justamente o que estava acontecendo naquela igreja. O nível deles de conhecimento, de uma boa teologia, dos valores, da prática do cotidiano, da vida cristã, da religiosidade, da ortodoxia, da doutrina que havia saudável dentro da igreja, fez com que eles se tornassem orgulhosos a ponto de sufocar o amor, e eles não perceberem mais a necessidade das pessoas que estavam ao seu redor, da necessidade uns dos outros, da necessidade do mundo de ouvir a palavra de Deus. Eles se esqueceram. A igreja de Éfeso nasceu em um movimento poderoso de avivamento. Ela nasceu quando Paulo, passando por Éfeso, começou a pregar, e ali coisas extraordinárias aconteceram. A sociedade de Éfeso sofreu um impacto na sua economia, por causa da pregação de Paulo, porque era uma sociedade onde a economia girava e era aquecida, fundamentalmente por causa dos nichos da deusa Diana, que eram vendidos por causa do templo que havia naquela cidade, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As pessoas afluíam para aquele lugar, para aquele templo, para poder visitar, para fazer turismo. Então Éfeso era uma cidade turística, e a economia da cidade era aquecida pelas vendas desse nicho. E como Paulo começou a pregar e as pessoas começaram a se converter, o que aconteceu? A economia foi impactada, eles já não vendiam tanto. Isso gerou um problema. Foi na cidade de Éfeso que Paulo não conseguia atender tantos pedidos, que ele enviava peças de roupa, e quando as peças de roupa dele tocavam pessoas endemoniadas, os demônios saíam, pessoas eram curadas. Foi na cidade de Éfeso que um homem tentou expulsar o demônio de um rapaz, de um homem. Na verdade, 7 irmãos tentaram expulsar um demônio de um outro homem. E eles falaram, olha, nós te dizemos em nome do Deus de Paulo, sai dele. E o demônio olhou para eles e disse, olha, o Deus de Paulo eu conheço. E Paulo eu sei bem quem é. Mas e vocês? Quem vocês são? E pulando em cima deles, bateu tanto neles e tirou a roupa deles, que esses 7 meninos, esses 7 jovens, saíram correndo nus pela rua, depois de apanhar muito daquele espírito maligno. Foi nessa cidade que os livros de bruxaria, de feitiços, que eram muito comuns naquele tempo, foram levados para a praça pública, e um monte de livros
uma montanha de livros foi feita e ali atearam fogo naqueles livros, como sinônimo, como sinal de que estavam abandonando uma vida de feitiçaria para se entregarem ao Cristo ressurreto. Então Éfeso foi fruto de um grande movimento do poder de Deus. E tiveram, como eu disse, os melhores mestres possíveis. Mas a igreja acabou perdendo o seu amor. Perdendo o amor. Foi Paulo quem fundou essa igreja. E não é porque Paulo, irmãos, era um homem extraordinário na sua inteligência. Ele era sim. Mas o grande diferencial de Paulo não era a sua inteligência. O grande diferencial de Paulo era ele ser um homem que amava profundamente Jesus. Paulo amava profundamente a Cristo. Seu amor era fervoroso, mas ao mesmo tempo que seu amor era fervoroso, ele era constrangido pelas lembranças da sua vida pregressa, antes da conversão. Aí, um pouco antes do texto que nós lemos, você vai ver Paulo dizendo: olha, eu sou o menor dos apóstolos. Em Timóteo, ele vai dizer: olha, eu sou o pior dos pecadores. Em Gálatas, ele vai falar: olha, eu fui perseguidor dos irmãos. A vida pregressa dele assombrava Paulo no dia a dia, a ponto dele se lembrar daquilo e ele repudiar tudo aquilo que ele fez antes da sua conversão, porque ele perseguia a igreja, porque ele matava os irmãos. Mas não foi só aquilo. Ele vai dizer que todo o conhecimento dele adquirido antes dele conhecer Jesus poderia ser considerado como esterco, por causa da supremacia, por causa da beleza daquilo que ele havia encontrado em Jesus. Era um homem profundamente convertido. E agora esse homem que fundou essa igreja, esse homem extraordinário, esse homem que amava Jesus profundamente, que fundou essa igreja em meio a um movimento poderoso do Espírito de Deus, está escrevendo essa carta. Uma carta que não poderia ser diferente. É um dos mais belos textos teológicos do Novo Testamento. De uma profundidade fantástica. Paulo trata de questões profundas nesta carta, como pecado, arrependimento, regeneração, salvação, graça, unidade do corpo de Cristo, importância da igreja, o trabalho da igreja, vida cristã, dentre outras tantas coisas que Paulo trabalha aqui nessa carta. Mas existe algo muito prático aqui. Muito prático da parte dele, que nos ensina a importância daquilo que foi o fundamento, um dos fundamentos da vida de Paulo, a oração. Assim ele demonstra que, de forma bem prática para nós, em sua vida, como deve ser o padrão de uma igreja que ama Jesus, que conhece a Deus e que experimenta a Deus. Nós não podemos fazer como a igreja de Éfeso, ficar apenas com um lado da balança desproporcional. Nós precisamos ser equilibrados. E para isso ele chama a nossa atenção de uma forma muito bela para essa oração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E para começar ele diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O versículo 14 ele começa de uma forma avassaladora, falando assim: eu ponho-me de joelhos. Imagina agora comigo, o velho Paulo, preso. Ele está preso em Roma. E ele está preso em Roma e está escrevendo para esses irmãos da igreja de Éfeso para consolá-los, porque eles estavam tristes porque ele estava preso. E ele vai falar assim: olha, não fiquem tristes porque eu estou preso, porque a minha prisão é coroa para vocês. Não fiquem tristes,
eu não estou triste, apesar de estar preso. E agora esse homem está consolando a vida dele, de oração, a vida de pregação, a vida de devoção, havia levado Paulo à prisão. Mas uma coisa é você estar na prisão, outra coisa é aprisionar em você. Podiam aprisionar o corpo de Paulo, não podiam aprisionar a mente de Paulo, nem a alma de Paulo. Não podiam tirar a liberdade que Cristo havia dado a Paulo. E é por isso agora que ele está escrevendo essa carta. E no capítulo 2, de uma forma brilhante, ele vem falando a respeito de uma nova vida, que foi proporcionada a cada cristão pelo sacrifício de Cristo na cruz. Ele vai falar assim, olha, você é salvo pela graça de Deus. A graça de Deus é que nos alcança, nos atrai, nos transforma e faz de nós novas criaturas. Não existe orgulho diante de Deus. Não existe alguém que possa dizer que fez alguma coisa para estar diante de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode ter qualquer glória diante de Deus e dizer, olha, eu fiz algo para Deus e eu sou bom diante de Deus e é por isso que Deus está me salvando. Ele vem trabalhando isso no capítulo 2, depois ele vem dizendo que não pode haver divisão na igreja. Deus uniu gentios e judeus de uma forma magnífica, onde os dois povos que antes não se davam, que antes eram estranhos, agora habitam unidos como um só povo e povo de Deus, e formam um edifício espiritual de Deus, mostrando que pessoas diferentes, que pensam diferente, pessoas que têm interesses diferentes, culturas diferentes, dentro da igreja são iguais. E ninguém pode, dentro da igreja, dizer que o outro não presta, ou que não pode, ou que não muda. Porque não depende de nós, depende de Deus. Depende da graça de Deus e do poder de Deus. E aí, chega no capítulo 3, ele vem, que ele está escrevendo, imagina agora Paulo, lá na prisão, gente, escrevendo, abre o pergaminho e está escrevendo isso. E de repente, ele fala assim, olha, eu preciso falar de um mistério, que é o que está no capítulo 3. O mistério é o Evangelho. O mistério de Deus que se revelou nos últimos tempos para a salvação. Para revelar o plano eterno de Deus. Aquilo que estava oculto em Deus. E que só Deus sabia. E que o Evangelho de Deus agora, mediante a igreja, está sendo espalhado no mundo, para poder mostrar aos poderes do inferno, aos poderes celestiais e aos poderes terrenos, quão grande é a sabedoria de Deus. Como Deus é sábio. Só que para poder começar a falar sobre isso, para poder falar, Efésios, para vocês a respeito da glória do Evangelho, desse poder de Deus, não tem outra coisa nesse momento a não ser pegar a minha pena, colocar no tinteiro, me ajoelhar nesse chão frio e orar por vocês. E orar por vocês, porque tem coisa que o seu intelecto consegue captar. Tem coisa que você consegue aprender. Mas tem coisa na sua relação com Deus que você só pode aprender se Deus iluminar o seu coração por meio do Espírito Santo. Tem coisa a respeito da grandeza de Deus que você só pode aprender se Deus iluminar a sua mente e o seu coração por meio do Espírito dEle. Então eu estou orando por vocês. E eu estou orando de joelhos. E isso é extremamente significante porque
qualquer judeu comum, a prática de oração dele era orar de pé, com as mãos erguidas. Mas quando o judeu ele se ajoelhava, significava que ele estava conscientemente diante da manifestação da presença de Deus de forma literal. Paulo tinha consciência que ao orar por aqueles irmãos, Deus estava ali presente, ouvindo as suas orações, e o Espírito de Deus estava ali presente. O que nós precisamos entender, irmãos, é que nós nunca estaremos de pé para ajudar alguém, ou para mudar uma situação, enquanto não nos encontrarmos de joelhos diante de Deus, pela vida dos outros. Enquanto você não orar pela sua esposa, a situação não vai mudar. Enquanto você não orar pelo seu filho, a situação não vai mudar. Enquanto você não orar pela sua igreja, a situação não vai mudar. Enquanto você não orar pelo seu trabalho, a situação não vai mudar. E quando eu falo de mudança, eu não falo de mudança aparente, eu falo de mudança essencial. Eu falo da equalização dos nossos planos com os planos de Deus. Eu falo de vivermos não apenas a nossa autorrealização, mas eu falo de vivermos a realização dos propósitos de Deus para a nossa vida, porque Ele tem caminhos sobremodo excelentes para nós. E por mais que você possa pensar em um caminho bom para você, o caminho que você pensa não pode chegar perto do caminho que Ele tem para nós. É o profeta que ainda vai dizer: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, Ele tem um propósito para a nossa vida, um caminho para a nossa vida. E por mais que nós pensemos em um caminho melhor, por mais que nós pensemos em um caminho brilhante para nós mesmos, nós nunca conseguiremos chegar próximos e experimentar algo tão profundo quanto aquilo que Deus um dia sonhou para nós. No versículo 15 ele vai dizer que ele se põe diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Quando ele fala isso, irmãos, aqui parece que Paulo está se remetendo ao Éden. Lembra quando Deus traz os animais para que Adão pudesse dar nomes a eles? Deus trazia durante o dia os animais e Adão ia dando nome a cada animal. E aqui ele vai dizer, olha, que as famílias, as pessoas das famílias recebem nome por Deus. É Deus quem dá o nome. É Deus que designa quem eles são. Porque dar nome significa dar identidade. É Deus quem nos dá a nossa identidade. É Deus quem diz a quem nós pertencemos. É Deus quem define quem nós somos. Tudo depende dEle. Logo, todas as famílias no céu e na terra que pertencem a Ele porque Ele disse que pertencem a Ele. No versículo 16 ele vai dizer, novamente uma outra, agora ele vai iniciar a oração de fato dizendo, eu oro para que as suas gloriosas riquezas, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito. Ele vai dizer, olha, eu estou orando para que Ele fortaleça vocês. E fortaleça vocês com poder por meio do Espírito. Imaginem, por favor, qual é a noção de Paulo acerca de Deus para pedir que Ele nos fortaleça. Paulo é um judeu, irmãos. Paulo é um judeu. E para um judeu você precisa pensar qual é a força de Deus. Qual é a força de Deus para que um judeu como Paulo peça para que Ele nos fortaleça? Em primeiro lugar, já vem à mente de Paulo Gênesis capítulo 1. É aquele poder que chama à existência coisas que não existem.
É aquele poder que não precisa usar circunstâncias, matéria-prima, não precisa usar nada para poder fazer as coisas acontecerem. Ele simplesmente faz a coisa acontecer segundo a sua vontade, segundo o seu poder. Ele usa apenas a sua palavra e as coisas acontecem. É o Deus que abriu o Mar Vermelho. É o Deus que fez com que o povo andasse no deserto durante 40 anos e a sua roupa não desgastasse, as suas sandálias também não se gastassem. É o Deus que preveniu e que cuidou do seu povo no deserto, mandando uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. É o Deus que a sua simples manifestação no alto do monte Sinai fez com que aquele monte tremesse. É o Deus que fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estavam na fornalha de fogo, fossem protegidos das chamas, e nenhum dos seus cabelos fossem pelo menos chamuscados. É o Deus que cuidou do povo de Israel durante toda a sua trajetória. É o Deus que deu a vitória a Davi. É o Deus que fez parar o sol. É o Deus que fez retroceder o relógio de Acás, por causa da oração de Ezequias. É o Deus que pode fazer coisas extraordinárias. E agora ele está olhando e está diante desse Deus e está falando assim, olha, eu estou orando para que esse Deus que pode fazer todas as coisas, segundo a sua sabedoria, segundo a sua vontade, porque Ele é poderoso, porque Ele é todo poderoso, Ele é onipotente, ou seja, Ele tem o poder para fazer o que quiser. Esse Deus eu estou orando para Ele pedindo a Ele, fortaleça esses irmãos, fortaleça o coração deles. É o Deus, esse fortalecimento, ele acontece pelo enchimento do Espírito. E nós podemos ver, de uma maneira bem prática, pessoas sem o enchimento do Espírito nas Escrituras, e depois pessoas com o enchimento do Espírito. Porque ele está falando, fortaleça-os no Espírito. Lembrem comigo dos discípulos, logo depois que Jesus morre. Jesus, ele é preso, ele é crucificado e ele é morto. E de repente os discípulos se veem desesperançados. Alguns estão indo embora, muitos voltam para Galiléia e voltam para a pescaria. Mas a maioria, eles estão com medo. Todos eles estão com medo das autoridades. E então, diz as Escrituras que eles estavam trancados, por causa do medo deles. Estavam trancados em uma casa, por causa do medo deles. E de repente Jesus aparece no meio deles, e diz, paz seja convosco. Mas depois ele fala, olha, vocês vão ficar em Jerusalém até do alto, vocês serem revestidos de poder, porque eu vou enviar o Espírito Santo. Então, Atos 2, a promessa de Jesus se cumpre. Em Atos 2, eles começam a pregar o Evangelho. Atos 3, eles estão pregando o Evangelho, a igreja está crescendo. Em Atos 4, a igreja continua crescendo. E coisas extraordinárias vão acontecendo. Atos 4, as autoridades começam a ouvir daquilo que Deus está fazendo no meio do povo. E chamam os discípulos e agora eles são presos, porque estão pregando o Evangelho. E se antes eles estavam presos em casa, porque tinham medo, agora eles são presos porque eles não têm mais medo. Porque eles foram fortalecidos pelo Espírito. É não ter medo de pregar o Evangelho, não ter medo de falar, olha, eu amo a Cristo, é não ter medo de anunciar a palavra de Deus a cada pessoa com quem nós temos contato, é não ter medo de bater no peito e falar, eu sou cristão, eu amo a Cristo, é não ter medo de encarar as perseguições que surgem na vida, simplesmente porque você diz que ama Jesus, é não ter medo de servir de chacota na escola, porque as pessoas vão dizer que você é o crentinho. É não ter medo do bullying. É não ter medo, irmãos, de ser mandado embora por causa da sua fé, porque você não cede à corrupção.
É não ter medo de perder seus recursos financeiros. Porque se você for honesto na sua empresa, o seu lucro vai cair. O seu lucro vai diminuir. É não ter medo de honrar a Cristo em tudo que você faz, com tudo que você é. Porque esse é o enchimento do Espírito de Deus. O Espírito nos fortalece para que aquilo que é conhecido intelectualmente se torne prático em nossas vidas. Às vezes eu sei que é errado mentir, mas eu minto. Às vezes eu sei que é errado enganar, mas eu engano. Às vezes eu sei que é errado burlar o sistema, mas eu burlo. Às vezes eu sei que é errado passar a perna nas pessoas aí fora, mas eu passo. Simplesmente por causa das vantagens que isso me proporciona. Porque eu tenho medo de perder. Mas agora, quando você é cheio do Espírito, você já não tem mais medo. Porque o Espírito, ele anima você. E ele faz com que você encare as dificuldades da vida. E isso acontece porque o seu íntimo é fortalecido. Ele não ora para fortalecer o externo. Ele não ora para você andar bonitinho como crente. Ele não ora para que você se vista como crente. Ele ora para que o seu interior mude. Porque tem muita gente que ali muda o exterior. Ele sabe falar como cristão. Ele sabe andar como cristão, se vestir como cristão. Mas o seu interior ainda, aquele pecado está lá dentro. Corrói. Ele ainda não conhece a Deus apropriadamente. Ele ainda não tem um relacionamento apropriado com Deus. É por isso que ele fala, olha, precisa se fortalecer o íntimo, e o íntimo aqui é aquilo que nós somos, na nossa inteireza, o nosso caráter, a nossa personalidade. Tudo isso precisa ser tocado pelo poder de Deus. Como é que era a manifestação do poder de Deus no Antigo Testamento? Se você perceber, as pessoas tremiam quando o poder de Deus se manifestava. A oração de Paulo é ousada, porque a simples manifestação do poder e da santidade de Deus podia matar pessoas. No Antigo Testamento, no Monte Sinai, foi mandado fazer uma grade, uma cerca, para que nem homens nem animais tocassem no monte, quando Deus se manifestava, porque o monte, na manifestação de Deus, se tornava santo, por causa da manifestação de Deus. E se as pessoas tocassem naquele monte, elas morriam, por causa dos seus pecados. Quando a manifestação do poder de Deus era vista na arca, ou no templo, no lugar santíssimo, a glória enchia aquele lugar. A glória de Deus enchia aquele lugar, de maneira que todos aqueles que estavam do lado de fora, todos aqueles que viam essa glória, se dobravam a Deus, reconheciam a glória de Deus. E agora Paulo está falando, olha, esse poder de Deus não tem que ficar num monte ou num lugar fixo. Eu oro para que essa glória de Deus esteja em vocês, caminhe em vocês, e esse poder de Deus esteja dentro de vocês, essa santidade de Deus encha vocês, e que a glória de Deus seja vista na vida de vocês, de tal forma que as outras pessoas, quando elas perceberem essa glória de Deus, elas se dobrem a Deus, elas reconheçam a grandeza de Deus. A vida cristã não é a observação vazia de regras, não é uma mudança externa, mas é ser cheio do Espírito de Deus, do seu poder. Irmãos, isso ninguém controla. E essa é a grande frustração dos pastores e dos pais. Porque como pastores e pais, nós podemos ensinar, nós podemos doutrinar, nós podemos transmitir todos os valores da melhor maneira possível. Mas sobre Deus encher a vida, sobre Deus derramar o Espírito,
dele, sobre Deus dar poder aos nossos filhos e dar poder aos membros da igreja. Isso é só com oração, porque isso é ação de Deus. É só Deus que pode fazer. É só quando há oração e as pessoas estão mergulhadas em oração que realmente o poder de Deus enche a vida delas. Nós não temos que ser grandes homens ou grandes mulheres. Temos simplesmente que ser mulheres e homens cheios do Espírito de Deus. Só isso. Não precisa ter marketing, não precisa ter glória nossa. Não precisamos nos tornar ícones. Precisamos só ser cheios do Espírito de Deus. Vocês conhecem pessoas assim? Você conhece gente assim? São pessoas assim que mudam as situações, que mudam as realidades. São pessoas assim que outras pessoas procuram no dia da dor, no dia do desespero. Você conhece gente assim. Você provavelmente já teve experiência e se perguntou, por que essa pessoa faz o que ela faz? Por que ela se envolve tanto com o problema de todos, com as necessidades das pessoas? Por que ele fica trazendo tanto problema para a sua cabeça? Por que ele está querendo sempre tentar ajudar alguém? Por quê? Porque ele sempre se propõe a caminhar com outras pessoas, mesmo sabendo que enfrentará sérias frustrações. Por quê? Porque não tem como ser de outro jeito. Porque o poder de Deus está sendo derramado na vida dessas pessoas. Porque o poder de Deus está sendo derramado no coração dele, ou dela. Porque a vida dela está sendo inundada pela presença de Cristo. E foi isso que Cristo fez. Cristo andou com gente, Ele deixou a sua glória, Ele deixou a sua coroa, Ele deixou a eternidade, Ele veio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para caminhar conosco, para nos atender no momento da nossa dor e do nosso desespero, para que nós pudéssemos aprender com Ele e sermos cheios dEle, e então vivermos uma vida que muda o mundo. Irmãos, nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos nos voltar para aquilo que Deus pode e quer fazer entre nós e em nós. No versículo 17 ele vai dizer assim, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Ele ora para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, porque quando nós formos cheios do Espírito Santo, é que Cristo vai habitar em nós. E como é que Cristo habita em nós, se ele já está falando para cristão? Ele está falando que Cristo não habita no coração deles? Se ele já está falando para gente convertido? Aqui ele está falando a respeito da plenitude de Cristo. Ele está olhando para aquele edifício que ele fala que é construído como casa espiritual de Deus, no capítulo 2. Como os cristãos sendo esse edifício. E nós somos como casas, irmãos. Casas. A nossa vida é como casa. E como uma casa, o quarto precisa ser cheio de Deus. A sala precisa ser cheia de Deus. O banheiro precisa estar cheio de Deus. Cheio de Cristo. A cozinha cheia de Cristo. Mas a verdade é que muitas áreas da nossa vida ainda não estão cheias de Cristo, parece. Parece que nós não entregamos tudo da nossa vida ao controle do Senhor. Nós entregamos, sim, às vezes, eu vou todo final de semana à igreja, mas eu não entrego o meu negócio a Deus. Eu não entrego a minha empresa ao Senhor. Eu vou sim ao culto, mas eu não entrego o meu serviço, o meu trabalho como funcionário a Deus. Eu entrego sim, às vezes, até uma parte do meu coração, mas não todo o meu coração a Deus. E aqui a oração de Paulo é para que Deus, em Cristo Jesus, inunde tudo o que nós somos, todas as áreas da nossa vida. E mude toda a nossa ótica, toda a nossa percepção, que Ele possa ocupar a nossa família, os nossos negócios, o nosso emprego, a nossa escola, o nosso namoro, amizade, casamento, todas as áreas sejam repletas de Cristo, e que o caráter de Cristo seja formado em nós, pelo poder do Espírito Santo.
Talvez para nós entendermos isso, o maior exemplo é a própria experiência de Paulo, irmãos. De um perseguidor da igreja, que passa a amar a Cristo. Então chega em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele expressa qual era o desejo do seu coração, para que ele vivia, por que ele existia. E ele vai dizer: porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu entrego toda a minha vida, toda a minha existência a Cristo. É Ele que vive em mim e através de mim. Ele vai dizer: estando arraigados e alicerçados em amor. Arraigados é uma palavra usada, irmãos, para enraizados, que é sinônimo de enraizados. Ele está usando aqui a metáfora de uma planta. Plantas sem raízes, elas caem facilmente. Cristãos sem raiz caem facilmente da fé. Pessoas que não compreenderam ainda o cristianismo, que pensam que o cristianismo significa apenas algumas questões práticas, como continuar casado, ser uma boa pessoa, frequentar os cultos, ser um bom cidadão, elas não conhecem Deus ainda. Porque Deus é muito mais do que mera prática. Tem gente que não conhece a Deus e vive esses valores. Ser cheio de Deus é você ser comprometido com a transformação do mundo, ser a transformação de outras pessoas, ser comprometido com a glória dEle, ser comprometido com ser cheio dEle. Pessoas assim ainda não conheceram o amor de Cristo. Ser alicerçado, e agora ele volta novamente à metáfora do edifício. Todo edifício que não possui um bom fundamento está fadado a ruir, vai cair. O fundamento, assim como as raízes, é o amor cristão. É o amor de Cristo. Nós precisamos aprender a amar uns aos outros, irmãos, genuinamente. Precisamos aprender a amar cada pessoa que colocar os pés nessa igreja. E nos ver como potenciais instrumentos de Deus para o fortalecimento, ensino e discipulado delas. Precisamos amar cada pessoa com quem temos contato no dia a dia, de tal forma que teremos o prazer e o dever de comunicar-lhes o Evangelho. Esse amor não é um sinônimo de gostar. Não é você gostar de pessoas. É um amor como sinônimo de obediência. É quando o meu amor pelas vidas se torna um reflexo do meu amor por Cristo. Porque eu amo a Cristo, então eu amo as pessoas. O meu amor supera. Então, qualquer dificuldade. Eu sei que você ama muita gente. Eu também. Eu amo a minha família, irmãos. Eu amo profundamente a minha família. Dói. E os irmãos sabem que dói quando eu vejo meu filho doente. Eu fico pior que ele, porque me dói. Eu fico profundamente entristecido. Dói em mim como eu nunca imaginei que uma dor de outra pessoa poderia doer. A dor dele dói em mim. Dói quando eu estou longe da minha esposa. Todas as vezes que eu saio, eu vou viajar, eu saio do portão e já pensando no dia que eu vou voltar. Porque eu amo a minha família. Mas eu não posso amar mais a minha família do que eu amo a Cristo. Se eu amar mais a minha família do que eu amo a Cristo, eu vou fraquejar, eu vou cair. Porque todo o amor que eu posso ministrar à minha família, e eu posso doar à minha família, eu preciso receber de Cristo. Porque senão o amor que eu vou fornecer a eles sempre vai ser um amor corrompido, um amor que eu quero, na verdade, receber algo deles ao invés de doar algo para eles. Mas o amor de Cristo muda isso em nós. Eu preciso amar, de fato, a Cristo em primeiro lugar.
Versículo 18 ele vai dizer: vocês passam, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aqui, novamente, ele vem falando, usando, provavelmente, a metáfora do edifício. Nós precisamos entender o que é ser igreja. Qual é a profundidade de ser igreja? No capítulo 2 ele vai dizer que nós somos essa casa espiritual de Deus construída. Aqui ele vai falar que nós precisamos ter fundamento. Então qual é o tamanho disso? Sabe, a dimensão dessa noção de que somos igreja. A profundidade, a largura, o comprimento, a altura. Qual é a dimensão do poder de Deus ministrado a essa igreja? Nós precisamos aprender a conhecer o que é a igreja, o papel da igreja e o que significa fazer parte dela. Nós não podemos sair por aí simplesmente falando que pertencemos a uma igreja se nós não somos igreja. Nós não podemos realmente dizer que nós somos de uma igreja sem permitir que sejamos cheios do amor de Deus, cheios de Cristo, transformados por esse poder, cheios do Espírito Santo de Deus. E aí no versículo 19 ele vai dizer: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aí, quando a gente achava que Paulo não podia fazer um pedido mais absurdo, ele faz. Ele começa a pedir para que o povo seja cheio da plenitude de Deus. Você imagina o Deus eterno, o Deus que não tem dimensão, o Deus que está sobre todas as coisas, o Deus que é extraordinário e absurdo. Ele está falando assim: habita em mim, habita no meu irmão. Eu estou pedindo para habitar em vocês esse poder avassalador. Eu estou pedindo para habitar em vocês. E aí a compreensão de Paulo é estranha, porque ele ora para que eles consigam compreender aquilo que não pode ser compreendido. Encher com o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ele está falando: o amor de Cristo não pode entender, mas eu quero que vocês entendam isso. Como? Aqui nós entendemos, irmãos, que o mundo sem Deus, ele não pode entender o amor de Cristo. Você vai falar para o mundo sem Deus sobre o amor de Cristo, eles não entendem mesmo. Mas nós, como cristãos, também não podemos entender a totalidade do amor desse Cristo. Nós não podemos entender o amor, a totalidade do amor desse Deus. O verbo aqui, conhecer, não é simplesmente um conhecimento técnico, teórico, mas é um conhecimento experiencial. Significa conhecer por experiência, conhecer porque você já provou. Nós precisamos não apenas conhecer intelectualmente Deus, mas provar desse Deus. E aqui eu fico me perguntando: Deus, e eu fiquei me questionando: Deus, até que ponto eu já experimentei isso? Até que ponto eu já experimentei esse amor? Até que ponto eu já experimentei esse Deus em mim? Irmão, até que ponto você já experimentou esse Deus em você? De maneira viva e prática. Mas é isso que Paulo está orando, para nós experimentarmos isso. Homens experimentaram. Nós podemos falar de Jonathan Edwards, que estava um dia indo para um condado qualquer, estava a cavalo, e começou a pensar na grandeza de Deus, começou a pensar na beleza de Deus. E ao pensar na beleza e na grandeza de Deus, ele acabou se perdendo. Por quê? Ele ficou meditando, quando ele viu o cavalo saiu da estrada, começou a pastar e ele ficou perdido, porque não sabia onde é que estava. E nem sabia quanto tempo havia se passado na contemplação a respeito de Deus. Nós nos esquecemos disso. Deus se tornou meramente um penduricalho que nós carregamos no dia a dia, como um pé de coelho que a pessoa coloca no retrovisor do carro. Não pode ser assim. Deus é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. Blaise Pascal, o grande matemático, também cristão, quando morreu foi encontrado no bolso dele, escrito em um pedaço de couro, uma experiência que ele teve, mas nós não sabemos muito bem o que aconteceu, mas que estava falando que naquela noite ele viu fogo e glória.
O grande matemático teve uma experiência com Deus que superou a questão técnica, que superou a matemática. E ele não pôde explicar através de números isso. E guardou no seu coração. David Livingstone, o grande missionário africano, que explorou os rincões da África, quando morreu orando. Foi encontrado de joelhos na beirada da cama. Moody, como nós já falamos aqui na semana passada, teve um encontro poderoso com o Espírito de Deus andando pela Times Square. E correu para dentro de casa porque não sabia o que estava acontecendo, e era como ondas elétricas que percorriam o seu corpo. George Miller, que construiu os maiores orfanatos da Alemanha, só com oração. E foi considerado o homem mais poderoso em oração do século passado. São homens como esses, irmãos, que aprenderam a se relacionar com Deus. E que aprenderam que ser cheio dessa plenitude de Deus é ser cheio da plenitude de Cristo, é ser cheio do próprio Cristo, mas também pode estar falando de coisas diferentes, coisas mais extraordinárias, de um Deus que pode fazer coisas maravilhosas, de um Deus que, a partir de um momento, Ele pode transformar tudo aquilo que existe. E que a partir do momento em que passa a habitar em nós, Ele transforma a nossa vida para que nós possamos transformar o mundo e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Significa um tipo de vida, esse enchimento do Espírito significa um tipo de vida totalmente diferente. Um tipo de vida repleta de santidade. Um tipo de vida que se rende à glória de Deus e que rende toda a glória a Deus. E por render toda a glória a Deus, Paulo termina com um louvor. No versículo 20 ele vai dizer: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Então ele vai falar assim: sabe por que eu acredito que Deus pode nos encher de toda a plenitude dEle? E por que eu posso conhecer o amor de Cristo que não é conhecido? Porque Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o nome dEle. Por isso ele vai falar: de acordo com o poder que atua em nós, de acordo com o Espírito dEle que habita em nós, esse poder que age em nós. E por causa disso ele vai dizer: a Ele seja a glória na igreja. Que essa igreja evangélica livre seja cheia do poder de Deus para a glória dEle. E em Cristo Jesus. Sabe para quê? Para que todas as gerações possam conhecê-lo. E não só para a nossa geração, para a geração do seu filho, para a geração do seu neto, para que pessoas que virão depois de nós possam olhar para nós aqui hoje e falar: aqui nessa cidade pisou gente que amava Jesus. Não gente que ficou famosa, mas gente que amava Jesus de verdade. Essa é a minha oração nessa noite, por cada um aqui, para que nós sejamos homens e mulheres que amam a Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé?